Paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda. E eu quero convidá-los para estarem junto comigo hoje no estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos iniciando o livro de Ruth, capítulo 1 e capítulo número 2. Nós estamos estudando o Antigo Testamento desde o livro do Gênesis. Hoje já estamos aqui em Ruth e queremos estudar todo o Antigo Testamento junto com vocês e depois estaremos entrando no Novo Testamento. Ontem nós não pudemos ter a live porque nós voltamos com o nosso culto na nossa mini congregação na Rua dos Diamantes, em Rocha Miranda, 803. De 15 em 15 dias, nós temos culto na mini congregação, então ontem não deu para fazer. Mas hoje estamos retomando ao trabalho e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs. Já quero estar cumprimentando minha querida Janaína Maria Bragade Lima. Seja bem-vinda, nossa querida diaconisa Thelma Fonseca Pereira, seja bem-vinda. E a minha cunhada Luciane Mesquita, a minha esposa é a Luciane Mesquita, né? Às vezes as pessoas cumprimentam a Nina, minha cunhada, Luciane, como se fosse a pastora Luciane, né? Nós tínhamos na Rádio Continental uma ouvinte muito abençoada e ela ligava para Nina pensando que ela era a pastora Luciane. Mas tá aí então, minha querida Nina, Deus abençoe. Vamos estar orando pela vida dos nossos irmãos. Hoje, aqui em nossa casa, nossa filha Lorena, que acabou de fazer uma cirurgia e vai ficar alguns dias conosco aqui para estarmos cuidando dela, então, nossa filha Lorena. E hoje é um dia muito, mas muito especial. Por que, pastor Alberto, que hoje é um dia especial? Hoje, a nossa líder de diaconisas e obreiros, esposa do nosso diácono Cláudio, Monique. A Monique está completando mais um ano de vida. A Monique a gente conhece desde criancinha. E hoje nós temos aí o privilégio, ter uma honra de servir junto com a Monique no Ministério Árvore da Vida. E hoje eu quero pedir os parabéns de cada um de vocês para nossa querida Monique, que hoje completa mais um ano de vida. Moniquinha, eu te amo, obrigado pela tua vida, que Deus continue abençoando a você, meu querido Cláudio, a toda a família. Feliz aniversário, Monique, parabéns para você, que o Senhor conceda todos os desejos do teu coração, que todos os planos venham ser realizados, tá bom, Monique? Toda a igreja te ama, te respeita, uma jovem que tem muito compromisso com Deus, compromisso com o ministério, e eu quero louvar a Deus hoje pela vida, por mais um ano de vida que o Senhor concede à nossa diaconisa Monique. Parabéns, Moniquinha, que Deus te abençoe. Bom, como eu sempre digo para vocês, eu quero terminar o meu ministério quando chegar a hora, declarando como Paulo declarou: assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Para isto é necessário que você abra a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. Capítulo 1 do livro de Ruth. Hoje nós estamos iniciando, como eu disse, então o livro de Ruth. Capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Eu trago então a explicação desses 7 primeiros versículos e em seguida daremos continuidade a todo o primeiro capítulo e depois também o segundo capítulo do livro de Ruth, tá bom? Então acompanhe comigo. Já cumprimentei a esse povo lindo que está conosco, a Janaína, a Luciene, minha cunhada, a Thelminha, Nilde Veras, a paz do Senhor, Deus abençoe também. Minha querida filha Genilda Oliveira, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Faço aí como a Thelminha está fazendo, deem aí os parabéns, felicitações para nossa querida diaconisa Monique, que hoje completa mais um ano de vida e que Deus continue abençoando. Sejam todos bem-vindos. Vamos então a leitura da Palavra de Deus, capítulo 1 do livro de Ruth, versículo 1 ao versículo de número 7.
E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Querion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Versículo 1 ao versículo de número 7. Então, esta é a leitura que nós fizemos. Agora nós vamos, então, à explicação desses 2 versículos, desses 7 versículos do capítulo 1, a qual nós lemos para você. Então, nós vamos agora, então, entender. Versículo 1 diz que nos dias em que os juízes julgavam, ainda não havia rei sobre Israel, ainda era o tempo do juiz. Então, nesse tempo que o juiz julgava, houve fome na terra. Israel, então, passou por uma fome, talvez pelo pecado do povo, porque Deus nunca faz nada sem que haja algum motivo. Então, aqui houve uma grande fome na terra. Então, este homem, ele saiu lá de Belém de Judá para peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Uma coisa muito interessante que nós vamos observar aqui, então, é o nome dessa família. Antigamente, os nomes eram dados de acordo com, no Antigo Testamento principalmente, com aquilo que estava acontecendo no tempo do nascimento de um filho, no tempo de uma fome. Então, os nomes eram dados às pessoas de acordo com a situação que ele estava vivendo nesse momento. E nós vamos ver agora, então, a origem desses nomes, né, que tinha eles, né? Esses nomes representavam aquilo que estava vivendo a nação, estava vivendo uma família, então eles colocavam esses nomes. Elimeleque, que era o marido de Noemi, que foi o primeiro a morrer, o nome dele significava Deus é Rei. Então, Elimeleque, Deus é Rei. Talvez tivesse nascido Elimeleque num tempo muito bom, onde o povo estava glorificando a Deus, o povo estava vivendo em harmonia com Deus. Então, ele recebe este nome, dizendo, então, Deus é Rei. O nome de Noemi significa deleite. O que é deleitar? É ter alegria, ter prazer, né? O Salmo 37, versículo 4, nos diz assim: deleita-te no Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Então, o nome de Noemi era deleite, alguma coisa muito boa. Assim como seu marido, Elimeleque, Deus é Rei, o nome dela também deve ter sido numa época em que as coisas eram muito boas. Mas a partir dos filhos, então, Malom, você vai entender o significado de Malom, significa, então, doentio. Olha que coisa triste, né? O nome do filho dessa mulher, Malom, significava uma pessoa doentio, uma pessoa que não era sadia. Então, Malom, doentio. Quilion significa tuberculose. Olha que coisa! Então, esses 2 filhos, eles devem ter nascido com uma enfermidade, né, congênita, e ali, então, eles receberam esses 2 nomes, a qual eles traziam doentio, que era Malom, e Quilion, tuberculose. Agora, as 2 noras, né, Orfa significa rebelde, por isso você vai ver, ela vai voltar para a casa dos seus pais e vai deixar. Já Ruth significa companheira.
né? Então, sem dúvida, essa família, esses nomes, representava bem o tempo em que esta família estava vivendo, tá bom? Então, nós vamos continuar a leitura. Tem chegado também nossa querida Júlia Lima Alcântara, que já nos pede oração também, Gisele Francisca, Regina Rangel, Deus abençoe também nossa querida Regina. Nós estamos lendo o primeiro capítulo do livro de Ruth. Abram aí, confiram comigo. Versículo de número 3, diz que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então, Orfa significava rebelde, né? Era o nome dessa primeira. E a segunda, Ruth, companheira. E esses 2 rapazes, já doentes, enfermos, eles ainda conseguem casar ali na cidade dos Moabitas, na terra dos Moabitas. Então eles pegam essas 2 mulheres e casam. Só que por causa da enfermidade deles, pouco depois também, esses 2 homens vão morrer, ficando Ruth desamparada, como a Bíblia diz, de 2 filhos e também do marido, porque quem provia a casa naquele tempo era o homem. Quando o marido morria, tendo filho homem, esse filho tinha como trabalhar e suprir a casa dele. Agora morre o marido primeiro, depois vão morrer os 2 filhos e ficam essas 3 mulheres desamparadas. Vamos continuar a leitura, versículo de número 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Havia fome na terra. A terra de Israel havia muita fome, mas agora, morrendo o esposo, morrendo os 2 filhos, então Noemi ouve dizer, né, chega a notícia de que Deus tinha visitado o povo e que Deus estava dando pão ao povo. Quer dizer, Deus enviou de novo a chuva, Deus enviou de novo as colheitas, e o povo então pôde se abastecer de pão, que era o principal alimento deles, era o pão. Então ali ela ouve dizer e ela resolve voltar para o seu povo, voltar para onde ela tinha nascido. Versículo de número 7. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. O que Noemi fez? Noemi, então, ela resolve voltar. Não tinha muita coisa para levar ali, para voltar à sua terra. Então, ela chama as 2 noras, conversa com ela e fala assim: olha, voltem para casa aí a qual vocês moraram, a qual vocês estiveram com seus maridos, voltem para seu pai e sua mãe e fiquem aí nessa terra, porque Deus vai usar com vocês de benevolência, como vocês usaram comigo e com os falecidos. Elas então choraram porque gostavam da sogra, né? Choraram e disseram, versículo 10, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi diz: tornai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite eu tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomar de marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas.
porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Ela vai usar uma lógica, Noemi, para poder falar às suas duas noras a situação que ela estava. Nós temos que analisar todas as situações. É claro que Deus pode mudar as circunstâncias, mas a primeira coisa que eu e você devemos fazer é analisar o momento, o período que nós estamos vivendo. Qual é o momento? É de escassez? É de enfermidade? Nós temos que analisar tudo isso e colocar a nossa fé em prática, colocar a nossa fé em Deus. Aqui Noemi fez o contrário. Noemi, então, chama as suas duas noras e fala: olha, ainda que eu tivesse filho no meu ventre, até que eles fossem grandes na idade para poder casar, vocês iriam esperar sem marido? Não façam uma coisa dessa, não. Voltem para suas casas e que o Senhor dê ali esposo para vocês, que vocês possam reconstruir a família de vocês. Esta era a parte lógica, era a visão humana, então, de Noemi. Nós vemos que desde o primeiro versículo, quando Elimeleque resolve sair de Judá, porque havia fome, Deus não mandou que ele saísse. Muitas vezes nós tomamos atitudes, decisões que Deus não mandou que eu e você fizéssemos, mas nós olhamos a situação, falamos: eu vou sair daqui, eu vou fazer isso, e muitas vezes não vai dar certo. Ore a Deus, clame a Deus, coloque a sua vida diante de Deus para que Deus te responda. O nosso Deus é um Deus que fala conosco. Jeremias 33:3, você conhece, né? Clama de mim, eu vou anunciar coisas firmes, eu vou revelar coisas firmes e grandes que você não sabe. O que falta é nós clamarmos, confiarmos mais em Deus para tomar decisão. Nós não podemos tomar decisões deliberadas porque eu quero fazer, porque a situação se apresenta assim, eu vou fazer assim. Não. Eu tenho que esperar em Deus, eu tenho que invocar o nome de Deus e esperar então que Deus faça acontecer aquilo. E Noemi, ela diz: podem voltar, porque eu não vou ter mais filhos, eu já sou velha, não vou ter marido, então voltem para casa. Então aqui nós vamos ver a situação. Versículo 13, ela está falando: esperá-los-ei até que viesse a ser grandes, deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela entende que a mão de Deus se descarregou contra ela, que Deus está castigando ela, quando na realidade era o contrário. Quantas vezes a gente vai pensar como Noemi? Deus descarregou a sua mão sobre mim quando nós tomamos atitudes erradas. Quando nós fazemos coisas que não era para fazer. Não era para eles ter ido lá para a terra de Moabe, mas ela obedeceu seu esposo e foi. Agora ela está achando que foi então Deus descarregando uma vingança sobre a vida dela, né? Vamos continuar então a leitura, versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela, pelo que diz: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Aqui Noemi vai falar para Rute, dizendo: viu, a tua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses, para reconstruir a sua vida. Então volta você também. Porém, versículo 16, disse Rute: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É a frase poética mais linda da Bíblia,
É claro que menos do que o sacrifício de Jesus Cristo ao dizer que morreria por mim e por você. Aqui, falando humanamente, a frase mais poética, mais linda que nós podemos encontrar é essa frase que a Ruth vai dizer então para Noemi, né? Ela diz: porém, disse Ruth, não me inste. O que é instar? Não continue temando, não continue insistindo para que eu volte, porque nada do que você falar vai demover o meu amor por você. Nada do que você falar vai demover a minha fé que eu tenho, né, em Deus, no Deus que você serve. Ela diz então, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. A primeira coisa. Se tiver que passar fome, se tiver que passar necessidade, aonde fosse a sogra, aqui se apresentou então Ruth para ir também. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Não importa que seja numa praça pública, não importa que seja numa estalagem, aonde quer, numa marquise, aonde você passar a noite, eu vou passar também com você. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. É uma mudança radical dessa moabita que ela toma por amor à sua sogra e também por amor a Deus. Sabe por quê? Muitas vezes o meu testemunho, o teu testemunho vai falar mais alto do que muitas pregações que nós fazemos. Porque quando a pessoa consegue ver Deus na tua vida, quando a pessoa consegue ver Deus na minha vida, muitas pregações se tornam vazias. Eu conheço, Princesa Luciane conhece, eu creio que você conhece também, pregadores que choram pregando e fazem pessoas chorar, mas que vivem uma vida de pecado. Eu conheço pessoas assim, que você vê a pessoa chorando no altar, você fala, meu Deus, que homem, que mulher de Deus, quando na realidade é pecado. Mas o teu testemunho simples, como era o testemunho aqui de Noemi, ela deve ter sido uma boa esposa, uma boa mãe e uma ótima sogra. Porque essas mulheres, a outra voltou porque ela olhou para uma realidade. Orfa voltou porque ela olhou e falou, peraí, realmente o que ela falou tem razão. Não vai acontecer. Só que Ruth, ela tinha fé em Deus. Ela conseguiu ver Deus na vida de Noemi. Então, por isso ela fala, olha, não me afaste de ti de jeito nenhum. Onde você for, eu vou. Aonde você dormir, eu vou dormir também. O teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E ela fala ainda, aonde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor. Ela está falando do Deus de Israel. Não é o Deus dos Moabitas, não. Ela está falando, me faça o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja morte, me separar de ti. Que declaração de fidelidade, de lealdade que esta jovem mulher, né, chamada Ruth, deu. Nós vemos que a Bíblia começa falando, esse livro começa falando, né, de Noemi. O livro era para ter um nome de Noemi, mas acaba então passando para essa coadjuvante, né, para essa moça chamada Ruth, porque era para ser, a história era de Elimeleque e sua esposa, mas acaba recebendo o nome de Ruth pela a vida poética, a vida a qual ela viveu, de mostrar para mim, para você, que o amor supera todas as coisas. O vínculo perfeito, né, é o amor, e essa mulher demonstra um amor incondicional para com a sua sogra, e este livro acaba recebendo então o nome de uma moabita. Prestem muita atenção nisso, a importância que nós podemos ter o nosso testemunho para alguém, a ponto das pessoas quiserem ser como eu e você. Eu me lembro que quando pregaram a palavra para mim pela primeira vez, e eu disse, para ser como fulano, ciclano, e assim eu não quero ser não. E alguém disse para mim assim, seja então o que você acha que é certo no Evangelho.
Você não está sendo chamado para ser como aquele que chora e prega mentira. Não, você está sendo chamado para pegar a verdade. E eu pensei e refleti sobre isso, e anos depois eu aceitei a Jesus Cristo para fazer exatamente assim. E aqui, esta mulher, então, ela toma uma decisão importantíssima que vai escrever o nome dela na história de Israel, sendo moabita. Os moabitas não podiam entrar na congregação até a 10ª descendência, né, geração deles, mas esta mulher consegue colocar o seu nome, como Raabe, também a prostituta, colocou o seu nome em Israel. Sabe por quê? Testemunho. Eu creio que Noemi, ainda que estivesse sofrendo, mesmo na sua sofrência, né, na sua sofridão, ela dava testemunho de que era cristã. Ela dava testemunho de que era uma mulher sensata. Eu e você temos que ser homens e mulheres sensatos, a qual as pessoas olhem para a tua vida e possam ver Deus através de você, através de mim. Então ela faz essa declaração: onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. E me faça, se outro tanto, o Senhor, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Versículo 18. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar sobre isso. Noemi então fala: não tem jeito não, vou falar mais nada com ela, porque ela está decidida de que vai comigo, não tem o que eu fale que vai fazer ela voltar atrás. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Noemi é o que você lembra? O que representa o nome de Noemi? Deleitosa. Deleitosa é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, né? Então ali as mulheres, os homens vão se comover em Judá e vão dizer: não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chameis Noemi, quer dizer, não me chame deleitosa, não me chame de alegre, não me chame de uma pessoa que está feliz, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Sabe o que representa Mara? Amargo mesmo, uma pessoa azeda, amarga, triste. Então aquela fala, ela troca o nome de deleitosa, ela quer ser chamada agora então pelo nome de Mara, porque o Todo-Poderoso, né, tem dado amargura a ela. Ele imagina ainda que seja um castigo de Deus. Ela não entende que até a volta dela foi Deus que colocou o desejo dela voltar para Judá. Foi Deus que enviou mensageiros para que dissessem a ela que Deus estava dando pão para o seu povo. Era tempo de colheita. Então ela fala: não me chame mais de Noemi, eu quero ser chamado de amarga. Ela diz ainda no versículo 21, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Então ela diz: olha, cheia eu parti. Ela partiu tendo esposo, ela partiu tendo os 2 filhos ainda que doentes, ainda tinham algum dinheiro, porque compraram uma terra lá em Moabe, né? Compraram uma casa, conseguiram sobreviver durante um tempo até que o marido morreu e também vieram morrer os filhos. Então ela fala: cheia parti, porém vazia me fez tornar o Senhor. Muitas vezes Deus vai permitir que nós venhamos perder alguma coisa para que Deus venha, nós venhamos reconhecer o poder de Deus na nossa vida. Aí Ele vai nos encher muito mais do que aquilo que nós podíamos ter anteriormente, porque não sabíamos tratar com aquilo que Deus deu. Eu quero falar mais uma vez, eu pensava que com a Covid-19,
que com toda essa pandemia nós voltássemos melhores do que nós éramos como os cristãos. Nós voltássemos mais gratos a Deus por cada segundo de vida que Ele tem nos dado. Mas, para minha surpresa, eu não voltei melhor. Muitos de nós não voltamos melhores, porque se nós voltássemos melhores, nós estávamos mudando já a rua que a gente mora, o bairro que a gente mora, evangelizando, fazendo a obra de Deus, mas isso não tem acontecido. Voltamos com os mesmos sentimentos, voltamos pensando da mesma forma, achando que foi natural eu ter vivido. Quem sabe que para este tempo, eu e você fomos preservados em vidas para que pudéssemos pregar a outras pessoas também. Nós não voltamos muito diferente do que éramos antes da pandemia, quando as portas estavam fechadas. Eu me lembro, pastor, quando é que vai ter culto? Pastor, não vai abrir, a igreja tal já abriu. Pastor, quando é que volta? E quando a igreja abre, muitas vezes a gente não vai para a igreja, damos tantos motivos para não ir, né? Como se fosse algo natural. Deus nos preservou para que neste tempo pudéssemos fazer alguma coisa pelo nosso próximo, por nós mesmos também. Vamos então entrar no capítulo 2 do livro de Ruth, e eu peço que você já faça o seu pedido de oração, porque daqui a pouquinho eu vou estar orando por vocês, tá bom? Capítulo 2 do livro de Ruth. E tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, filha minha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Prestem muita atenção. Noemi, ela vai declarar que a mão do Senhor se descarregou sobre ela, que o Todo-Poderoso trouxe tanta amargura sobre ela, e ela era uma injustiçada, né, pelo que Noemi estava falando. Olha onde que a sua nora, Ruth, vai colher espigas, exatamente ali ela não conhecia nada. Ruth era uma estrangeira, né, em Judá. Ela não conhecia nada ali, ela veio com a sua sogra e ali não conhecia. Ela sai, né, aleatoriamente para entrar em qualquer campo, aonde deixassem ela colher, e ela vai exatamente no campo ali de Boaz, que era o parente mais próximo de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Isso é obra de Deus, não é coincidência. É uma obra de Deus provando que Deus estava com ela. Versículo 4, capítulo 2. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser por um pouco que esteve sentada em casa. Vamos entender agora esse versículo que é muito lindo, mostra o cuidado de Deus para com o ser humano. Deus ordenava aos fazendeiros, aos plantadores, que quando eles estivessem colhendo, aquilo que caísse, né, por um acaso no chão, eles não podiam recolher, para que ficassem para os órfãos, para os estrangeiros, como era o caso aqui de Ruth, né, para as viúvas que pudessem pegar. Então aqui ela vai pedir ao moço que estava encarregado que ela pudesse então ir atrás. Versículo 7. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-la entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde a manhã
está aqui até agora e não parou só um pouco, né, sentada em casa. Então, tudo aquilo que caía, tudo aquilo que ficava, mais tarde, Boaz vai dizer então para deixarem cair um pouco mais, para ela poder levar mais coisa para sua sogra. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha? Não vais colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos ao campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Aqui ela estava colhendo ali aquilo que caía, era migalha, era o que os estrangeiros podiam pegar. Boaz agora vai contratar Ruth para trabalhar junto com as suas trabalhadoras. Agora então ele está contratando para ela estar. Ela poderia beber água quando tivesse sede, da onde os moços dele tiravam, e ele ordenou a todos eles que não tocassem, não molestassem ela, porque ela estaria ali trabalhando também. E ela cai sobre o seu rosto e se inclinou em terra, sinal de que ela cria no Deus de Noemi, ela cria que era Deus que estava fazendo aquilo. Então quando fala cair sobre o seu rosto, ela então se prostra diante daquele homem, mas reconhecendo a mão de Deus, né? E disse: Por que achei graça a teus olhos, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido. E deixaste a teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Então, tudo aquilo que ela fez de bem pela sua sogra chegou aos ouvidos, né, de Boaz. E ele então falou: Você deixou teu povo, deixou a tua terra, deixou teus pais, deixou até teus deuses para vir para esta terra. O Senhor galardoe o teu feito. O que é galardão? Premiar. Que o Senhor te deu um prêmio por esse feito que você fez. Então ele diz: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste abrigar. Então aqui Boaz está falando: você vieste se abrigar debaixo das asas do poderoso Deus. O Salmo 91, você conhece, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ela veio buscar abrigo aqui debaixo das asas de Deus. Não que Deus tenha as asas, né? É uma metáfora, né? Dizer que Deus tem asas. Então fala debaixo dos braços de Deus. Versículo de número 13. E disse ela: Achei eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se sentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhes embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Eu me lembro aqui em falar debulhou. Nós morávamos em Santa Cruz, eu, minha irmã e meu pai e meu irmão do meio, e ele plantava muito guando, né? Ele plantava muito guando. E nós tínhamos que tirar, né, dos pés e tinha que debulhar. Coisa chata era debulhar guando. E quando a gente ia debulhar, passava horas e horas para dar uma panela e fazer ali aquele ensopado que era gostoso, a gente comia, era forte, mas debulhar era muito ruim. E aqui
Então Boaz deixa para que ela debulhasse também aquilo que ela apanhou, e era um efa de cevada. Versículo de número 18. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe do que sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Ela não sabia ainda que este homem era o parente. Aqui Ruth não sabia que era o parente mais chegado então de Noemi. Ela trabalhou normalmente como se trabalhasse para um estranho. Quem vai dizer para ela quem era aquele homem é a própria Noemi. Versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Vamos prestar bastante atenção nesse texto aqui, que você vai entender por que você tem que ser fiel, e eu também, a Deus. Por que nós devemos servir a Deus com toda a fidelidade? Então aqui, Noemi vai dizer, né? Bendito seja o Senhor. Ela estava falando que Deus descarregou a mão sobre ela, que Deus trouxe muita angústia sobre ela. Agora, sabendo aonde ela foi então colher, em que fazenda ela foi colher, então ela diz: Bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência para os convivos, nem para os com morto. Por que para convivo e para com morto? Ela está falando da situação atual dela, de que ela que estava vivendo, ela que estava em vida. Então Deus não tinha abandonado aqueles que estavam vivos, nem tinha abandonado também a família daqueles que morreram, que eram quem? Elimeleque, né? Querion, né? E o outro irmão. Então, eu e você estamos vivos hoje, mas não sabemos quanto tempo nós vamos estar vivos. Quando eu partir, quando o Senhor me levar, eu tenho plena certeza, eu tenho convicção que pela vida que nós temos procurado levar de fidelidade, lealdade ao ministério para com Deus, meu filho, meu neto, os filhos de meus filhos até a volta de Jesus Cristo vão ter essa beneficência de Deus, porque Deus vai guardar. Eu sou temporal, eu morro, o homem vive 70, 80, já cansaço, nem enfado, mas Deus é eterno. Quando eu não estiver mais aqui, quando você não estiver mais aqui, a tua fidelidade a Deus, a tua lealdade a Deus vai fazer com que Ele guarde a tua família, que Ele esteja olhando o teu neto, olhando o teu bisneto, porque Deus é fiel. Vale a pena ser fiel, porque é a declaração que Noemi vai dizer. Deus ainda, para Deus não existe ainda, existe para mim. O Alberto Brasil ainda é fiel a Deus. A pastora Luciane ainda para a gente existe. Quando a gente prega, quando a gente fala, ó, Deus ainda não esqueceu de você, nós estamos pecando contra Deus, porque não existe ainda. Deus não esqueceu de você, Deus não vai esquecer da tua fidelidade, da tua lealdade. Deus tem obra na tua vida. Então, aqui a palavra então de Noemi é que o Senhor ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth, a moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabe toda a cega que tenho. E disse Noemi à sua nora Ruth: Melhor é, filha minha, que saia com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra.
Ela trabalha então durante toda uma colheita na fazenda de Boaz, ali sobre o conselho. Ruth, além de ser fiel, era uma mulher submissa. Muitos de nós temos dificuldade em sermos submissos, né, a autoridades superiores. Muitas vezes a gente quer fazer como no livro de Juízes. Não havia rei, cada um fazia o que achava direito. Mas a submissão é uma coisa que Deus preza, é uma coisa que Deus gosta de submissão. Tanto é que a Bíblia vai falar que Jesus Cristo se humilhou tanto, sendo Deus, ele se esvaziou, ele não usurpou querer ser Deus, porque ele poderia ter sido Deus, ele não usurpou, portanto ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Sabe por quê? Porque ele se humilhou. Então, quando nós nos subjugamos, nós aceitamos isso sobre a nossa vida, tem muitas pessoas que não aceitam. Tem muitas pessoas que não aceitam liderança. Ah, não, tem liderança, mas Deus fala comigo também, fala com você também. Mas se levantou liderança é para que respeite a liderança. Quantos estão buscando, né, para si próprios, né, por pura vaidade, chamar atenção por aquilo que nós fazemos? Nós não fazemos nada, quem faz é Deus. Então, queridos, terminamos o capítulo 2, então, com essa declaração de Noemi, dizendo que Deus não retirou a sua beneficência, benevolência para com os vivos e para com os mortos, porque Deus não se esquece de você. Nós temos memórias curtas, mas Deus não tem. Então nós acabamos aqui o capítulo 2, amanhã nós estaremos findando o capítulo 3 e o capítulo de número 4, que termina então o livro de Ruth. Nós vamos orar nesse momento pela nossa Gisele Francisca, pela Genilda Oliveira. Vamos estar orando pela nossa querida Regina Rangel e família. Vamos estar orando também pela Kelly Laureano e toda a família Laureano. Vamos estar orando também pela vida da Júlia Lima Alcântara, ela pede oração. Janaína Maria Braga de Lima, minha cunhada Luciene Mesquita e toda a família. Thelma Fonseca e família, Anilde Veras e família. Vamos estar orando então neste momento, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo, Pai, e coloco perante a Ti a vida, meu Pai, da Tua serva Janaína Maria Braga de Lima. Meu Pai, o futuro da Tua serva, o presente da Tua serva, a saúde da Tua serva, também Dona Dirce, Pai amada, a qual Tua serva trabalha. Ajuda, converta o coração delas a Ti, ajuda naquilo que é dificuldade, meu Pai, sê com elas guardando, livrando e abençoando. Abençoa também, Pai, a vida da diaconisa Thelma Fonseca Pereira. Visita, Pai, a sua mãe, liberta, salva, transforma. Visita, meu Pai, eu te peço também o Edson, converta o coração dele a Ti. Toma em Tuas mãos, meu Pai amado, Senhor, a irmã da Thelma, os irmãos, meu Pai, cura, liberta, salva. Filhos e filhas eu coloco em Tuas mãos. Meu Pai, toma toda a parentela, toma os netos, visita a saúde da Thelma, a vida espiritual, ministerial, financeira. Trabalhe em prol da Thelma, Pai. Levanta a Tua filha neste momento, Pai, eu te peço. Abençoa também a minha cunhada, meu Pai, Nina. Visita a saúde na Nina, meu Pai. Livra de todo e qualquer mal. Meu Pai, dá saúde à Tua serva. Liberta o Juscelino, salva ele. Toma a Renata, meu Pai. Toma a Raquel, liberta, salva. Guarda a Nininha, o Vitinho. Liberta, Pai amado, o Oladi, liberta a Vera. Toma o Diego, a Diane, as filhas. Toma, Pai, o Tiago. Toma o Mateus, liberta e salva. Liberta, Pai. Pai amado, a vida do Olaci, a Carla, Maria Eduarda, Lucas e Uri. Toma Joãozinho em Tuas mãos. Toma Adriano, Pai.
toda a sua parentela, toda a família Silva, toda a família Mesquita. Ó Deus, eu coloco em tuas mãos, abençoa, Pai, eu te peço também a vida, meu Pai querido Senhor, da tua serva Júlia. Visita a Júlia, meu Pai amado, Senhor, abençoa a tua serva, entra com o teu poder, o teu agir na vida sentimental, abre uma porta de emprego para o filho dela, meu Senhor, vai fazendo o teu mover na parentela, na casa da Júlia. Toma também, Senhor, a missionária Genilda, abençoa a tua ungida, Pai, dá saúde a ela, livra ela desses medicamentos, Pai, tua serva tem orado para não depender, meu Pai, de nenhum medicamento. Toca na saúde dela, cura por amor a ti mesmo, liberta sua mãe, liberta suas irmãs, o irmão, liberta os sobrinhos, liberta o David, a Adriana, filho, liberta a Ana Beatriz, meu Pai, liberta o Tiago, liberta o Jorge, faça uma obra na vida dele, toma todas as áreas da vida, meu Pai, da Genilda em tuas mãos, vai abençoando, vai guardando. Toma a Gisele Francisca, Pai, liberta a Gisele, meu Pai, faça uma obra na vida dela, repreenda todo sentimento de morte, meu Pai amado, de tristeza. Levanta a Gisele, meu Pai querido Senhor, tira, meu Pai amado, a falta de ar, meu Pai, ao dormir, Senhor. Toma também a Regina Rangel, visita toda a sua parentela, toda a sua família, a sua saúde, vai guardando, vai livrando, meu Pai, toda a casa da Regina. Toma, Pai amado, eu coloco também a vida da tua serva Kelly Laureano, visita a Kelly, meu Pai, liberta, meu Pai, o Niltinho, salva, liberta, Pai, o Juan, toma o Pedrinho, Dona Cleusa, a Jaqueline, o Alan, toda a família Laureano, eu coloco diante de ti, meu Pai, vai libertando, vai salvando. Toma também a saúde, a vida, meu Pai, da diaconisa Edna Maria, levanta a tua serva, abençoa, guarda, livra de tudo e qualquer mal. Eu entrego em tuas mãos, meu Pai, a Edilane, liberta a Jade, a Lívia, o Felipe, faça uma obra na vida deste moço, liberta o Viana, toda a sua parentela, Pai. Toma a Célia Regina, visita, Pai amada, a Célia Regina, visita Alberto, liberta, salva, transforma, vai mudando, meu Pai, a história da Célia, do Alberto, liberta o filho, a filha, toma as netas, toda a parentela da Célia eu coloco em tuas mãos, abençoa também, Senhor, a diaconisa Luci Lisboa, Pai. Vença tudo que a Luci não tem conseguido vencer. Toma as filhas, o filho, os netos. Toma Edilson, sua parentela. Meu Deus, ajuda, Pai, o Edilson. Toma em tuas mãos, Pai, aquele carro, o mecânico, Pai amado, Senhor, meu Pai. Ó Deus, abre uma porta de emprego fixo para o Edilson. Toma a Luci, abençoa. Toma Eunice. Toma seu filho, sua nora, seu neto, Josenice, guarda essa família. Toma também Eunice Enoque, Pai. Toma a Natália, meu Pai, toma o esposo da tua serva, Pai. Visita, liberta, salva, vai trabalhando. Toma a Silvandira, trabalha também na vida da Silvandira, meu Pai. Ó Deus amado, corta todo o laço. Abençoa, eu te peço, Pai querido, Elaine Alves. Levanta Elaine, meu Pai amado. Ó Deus amado, toma em tuas mãos a vida, meu Senhor, eu te peço, do seu esposo, meu Pai amado, Zé. Guarda no seu trabalho, entra com o teu poder, o teu agir. Eu entrego em tuas mãos Sebastiana, visita Sebastiana, meu Pai, visita, meu Pai, o pai do Zé Carlos, a Giovana, a Gabi, meu Pai, faça uma obra nesta família. Te entrego também, meu Pai, o J. Alexandre, a Heloísa, Pai, o Luan, toda a parentela do J. Alexandre. Toma, Pai, a diaconisa Vera Borges, Pai, a sua família, a sua saúde, guarda, livra de todo mal. Toma a Angélica, Pai, ali de São Mateus. Visita a Angélica, Pai, seu filho, seu esposo, a sua casa. Vai trabalhando. Toma em tuas mãos, Pai, a tua serva Mara.
Visita a Mara, Pai, vai trabalhando na vida dela, na casa dela, abençoando. Toma em tuas mãos também, meu Pai, tua serva Cleusa. Oh, Deus amado, visita ela, vai abençoando toda a sua parentela. Toma, Pai, mamãe Luzia, visita também o evangelista Luiz Mota, Rádio ID, cada ouvinte, meu Pai, entrega em tuas mãos. Toma, Pai, a tua serva Daniele Ribeiro. Toma, Pai amado, segura Manu, toma o Leandro, guarda, livra de todo mal. Toma o irmão Antônio, Pai, a irmã Lúcia, os filhos, meu Pai amado, nora, netos. Toma, Pai, também a tua serva diaconisa Monique, meu Pai, que hoje completa mais um ano de vida. Abençoa a Moniquinha, abençoa o Cláudio, a saúde dele, a saúde dela. Toma o Ian Lucas, Pai, fortaleça cada dia, guarda. Toma o Joãozinho, a saúde dele. Toma o Eric, toma o Patrick. Toma em tuas mãos, meu Pai querido, Senhor, meu Pai, ó Deus amado, a vida, meu Pai amado, de cada parente do Cláudio, cada parente da tua serva Monique, Pai amado, Senhor, a sua mamãe, visita Jaciro, Mário, vai trabalhando nesta família, Pai. Te entrego também, ó Deus amado, a missionária Tânia Cristina, abençoa a saúde da Tânia. Toma Alberto, faça uma obra na vida deste casal. Liberta o Alexander, liberta Luiz Alberto, a Débora. Toma o Douglas, Pai, abençoa esta criança, desperta a Tamires a cada dia, o Lucas. Toma o noivado, meu Pai, os preparativos para casamento, a vida espiritual do Lucas, a vida espiritual da Tamires, Pai, vai trabalhando. Entrega em tuas mãos também, Senhor, meu Pai, pastor Jorge de Sá, a saúde do teu ungido, a diaconisa Edna, Pai, a Cíntia, os filhos, pastor Ângelo Barreto, Pai, visita o teu servo, visita a Alessandra, trabalha na vida dos teus filhos, Pai. Toma também a diaconisa Liliane, abençoa a Liliane, toma em tuas mãos, meu Pai querido, Senhor, meu Pai Raimundo, os filhos dele e dela, vai trabalhando, visita, meu Pai querido, Senhor, o Gilson, liberta o Gilson, salva o Gilson, Pai, trabalha na vida dele, vai cortando todo o laço, entra com o teu poder, o teu agir na vida dele. Toma, Pai, o teu servo, o diácono Arlindo, a saúde dele, ali, meu Pai amado, a mini congregação, na Rua dos Diamantes, abençoa, meu Pai amado, a Rosângela, ser com teus filhos, guardando, livrando. Toma também, Pai, lá no Rio Grande do Sul, nosso pastor Messias, meu Pai, a sua esposa Vaninha, toda a parentela deles, meu Pai, o pastor Pacífico, Pai, que está, meu Pai, entubado. Visita, Pai amado, arranca, meu Pai amado, toda a enfermidade, todo o mal. Meu Deus, toma o pastor Pacífico, toma a Márcia, Pai, que já está em casa, recuperado. Obrigado por essa vitória, mas toca também no pastor Pacífico, Pai. Toma o Waltenberg Lima, meu Pai, sua esposa, seus filhos, a sua parentela, o trabalho do teu servo. Toma, Pai, o Isaac, abençoa o Isaac ali dos Correios, meu Pai, o trabalho das mãos. Abençoa, Pai, a sua esposa Ana Paula, restaura, meu Pai querido, abençoa. Toma a Fernanda, toma o Samuel, toma o Mateus, toda a parentela, meu Pai, do teu servo Isaac, eu coloco perante a ti. Toma também a Kátia, faça uma obra na vida da Kátia, meu Pai querido, entra com o teu poder, o teu agir. Te entrego, Pai, a tua serva Sarinha, os seus avós, vai abençoando, vai guardando. Toma Maria Aparecida, toda a sua parentela. Visita também, meu Pai, a irmã Adélia, o irmão Gilvan, toda a família feitosa, eu coloco em tuas mãos. Visita também, meu Pai, o teu servo Paulo Augusto, dá saúde ao Paulo, meu Pai, visita ele, o seu irmão, o seu sobrinho, a sua prima, a sua parentela. Sê com Paulo Augusto, meu Pai. Abençoa a tua serva Odete Justo, os filhos, as filhas, os genros, as noras, os netos, bisneto, a tia Nazaré, a sua parentela guarda. Toma em tuas mãos tua serva Lindinha, visita ela, meu Pai amado, ali em Barreto. Toma em tuas mãos, meu Pai, o Derico, liberta, salva, transforma. Visita também, meu Pai, liberta o Vitor, liberta a Paloma. Toma a Laurinha, toma a Bia, toma lá em Cambuci, meu Pai, a vida
vida, Pai, do Zeca, seus filhos. Toma em tuas mãos, meu Pai, toda a descendência da tua serva Cecília, meu Pai, salva. Visita a tua serva Ruth, meu Pai, também em Cambuci. Pai, a sua família, o seu casamento, a vida do Berti. Toma Ramone Kelly, toma Pedro Henrique, toma o Alexandre, meu Pai, guarda essa família. Toma a Rosana, sua filhinha, toma o Álamo, guarda, meu Pai amado, toma aquela causa na justiça. Abençoa, Pai amado, Luciano, sua mãe, seu irmão, o Diego, a sua parentela. Abençoa lá em Guaçuí o nosso pastor Rosimar, meu Pai. Visita ele, visita, meu Pai amado, a pastora Ângela, vai trabalhando, meu Pai querido, na saúde dos teus servos. Toma, Pai amado, a igreja, ali, meu Pai, em Guaçuí, as crianças, os adolescentes, os jovens. Toma, Pai, aquela localidade, repreenda, Pai, toda opressão, repreenda todo espírito contrário naquele lugar e abençoa a tua obra, Pai, em Guaçuí, no Horto Florestal. Abençoa, te peço, a minha vida, Pai, o meu casamento, a vida da minha princesa Luciane. Abençoa a nossa saúde, o Ministério Árvore da Vida. Abençoa a nossa filha Lorena, meu Pai, a recuperação da cirurgia. Sê com Lorena, guarda o Hugo, toda a família Brandão. Toma o Theo, toma a Bela, toma o Gael, guarda. Guarda, Pai amado, também meus filhos. Visita, meu Pai amado, Ângelo, a Jennifer, Pai. Toma Alexandre, toma Sofia. Toma, Pai amado, o Senhor da Glória, Laricinha. Meu Pai, visita, meu Pai amado, a nossa parentela, a parentela do teu povo. Vai abençoando, vai guardando, livrando de todo e qualquer mal. Abençoa, Pai amado, o Senhor ali em Niterói, o doutor Wilson também, meu Pai. Sê com teu servo, guardando, livrando de todo e qualquer mal. Abençoa ali, meu Pai. Ele pediu oração pelo seu amigo que é candidato a vereador, ali, meu Pai amado, em São Gonçalo. Visita, meu Pai amado, ali, meu Pai amado, Senhor. Vai trabalhando, meu Pai querido, Senhor, na vida do Fabiano Gonçalves. Meu Pai amado, abençoa aqui o nosso candidato também, Pai. A vida, meu Pai, ó Deus amado, Senhor, meu Pai do Jair, meu Pai amado, visita ele da Mendes Gomes, a sua equipe, meu Pai querido, a sua candidatura, se for e te coloca, meu Pai amado, Senhor, e faça uma obra, guarda-nos de todo e qualquer mal, abençoa o teu povo que se chama pelo teu nome, Pai, dá-nos a direção do teu Santo Espírito e fica conosco, é a oração que eu faço, agradecida a ti por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final desta live. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui então com o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Ruth. Espalhe a boa notícia, se quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam aprender também a palavra de Deus. Lembrando que amanhã nós temos consagração na Igreja Evangélica Árvore da Vida, das 9 às 11h30 da manhã. Então, amanhã, vem orar conosco, traga fotografias, peça de roupa, documento e vem orar conosco, consagrar sua vida amanhã, quarta-feira, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos à bênção apostólica e em seguida estaremos encerrando esta live. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda e que toda a igreja diga amém. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.